Fala, tropa, tô na área para trazer as análises desse sábado, dia 17, que tem muito, velho. Ó, Campeonato Francês, Bundesliga, olha a quantidade de jogos na Bundesliga, tá? Tem Série A na Itália, tem holandês, português, Rússia, Arábia Saudita, Escócia, La Liga e Premier League, tá? Que a rodada da Premier League tá muito top e durante todo esse vídeo eu vou compartilhar várias apostas aqui com vocês, tá? Então já se inscreve agora no canal, curte o vídeo enquanto tá rolando aquela vinheta que vocês gostam. Show de bola, vamos lá, vamos continuar aqui. E de antemão já te adianto, se você quer pegar todas as minhas apostas de pré-jogo no futebol, todas, sem exceção, tá? E de graça, eu não tô vendendo nada nesse momento, não tem nenhum grupo meu à venda, grupo que eu mando minhas bets, então esse grupo é gratuito para você durante um mês, tá? Que é o Snipe pré-jogo. Lá eu mando todas as minhas bets de pré-jogo. Para você acessar de graça, eu vou deixar aqui um passo a passo na minha descrição para que você tenha acesso a todas as minhas bets de pré-jogo no futebol. Só nesse sabadão foram mais de 12 apostas de pré-jogo. Por que, Marcão, foram mais de 12 apostas de pré-jogo? Porque o dia tá muito bom, velho. Eu vou comentar esses jogos aqui com vocês também. Ao longo desse vídeo eu vou compartilhar várias apostas, mas se você já quiser pegar essas apostas prontas, de graça, siga o passo a passo que tá aqui na descrição, beleza? E eu decidi começar hoje pela Premier League, beleza? Com esse primeiro jogo do dia que nós teremos entre Everton contra o Liverpool. Para quem não sabe, Everton e Liverpool é um clássico, né? O estádio de um e o outro é bem colado, é bem junto, dá para ver um estádio do outro. Então é um clássico que nós temos na Premier League, beleza? Apesar de que hoje a situação dos dois times estão completamente diferentes. Obviamente o Liverpool está muito mais forte e é o melhor time dessa temporada, talvez até mesmo o melhor time da Europa nesse atual momento, por conta da sua solidez defensiva e por conta do ataque que vem produzindo bastante. A conversa está ali entre Liverpool e Barcelona de quem são os melhores times. E o Everton mais uma vez está brigando na parte de baixo da tabela, em 14 jogos perdeu 6, 5 empates e 3 vitórias apenas, com 21 gols sofridos em 14 jogos. Uma média muito alta e uma média muito baixa de gol marcado, apenas um gol por jogo. E o Liverpool, como eu falei para vocês, está voando, uma média de 2 gols por jogo. Então, de antemão, eu gosto sim de estar a favor dessa vitória do Liverpool. Você pode esperar no ao vivo, né, chegar numa cotação melhor, ou você pode utilizar em uma dupla, mas essa é uma boa opção. Outra opção é você adicionar um handicap aqui também, que é legal, tá? E uma opção que eu gosto bastante é do Salah. Cara, o Salah tá jogando muito nessa temporada e com constância, né? Ele vem marcando gol ou dando assistência. Inclusive no jogo passado contra o Newcastle, onde o jogo terminou empatado por 3-3, o Salah fez 2 gols e deu uma assistência, né? Então assim, é um cara que vem jogando muito e vem brilhando bastante. E nesse jogo, mais uma vez, eu gosto de estar a favor do Salah marcar o da assistência em uma das apostas que tem nesse confronto entre Everton e Liverpool, tá? Outro confronto que nós temos é Brentford contra o Newcastle. Esse confronto eu vejo um confronto muito equilibrado. O Newcastle jogou muito bem contra o Liverpool, a melhor partida, na verdade, do Newcastle nesse ano, mas fora de casa tem caído de rendimento. E antes desse jogo com o Liverpool, ele tinha vindo de 2 partidas bem ruins, tá? Então eu prefiro levar esse jogo para o live. O Aston Villa vai enfrentar aqui a equipe do Southampton. Já esse confronto é um confronto que eu vejo um favoritismo muito grande do Aston Villa, que no jogo passado voltou a jogar bem e goleou, tá? Até o Zé Emery tava com o técnico do Aston Villa. Esqueci agora, deu um branco no nome do técnico do Aston Villa, mas estava correndo o risco aí até mesmo de ser demitido por conta da sequência ruim que o time vinha vivendo, mas no último jogo eles jogaram muito bem e acabou goleando. Vai jogar dentro de casa, o Southampton defensivamente é muito fraco, é uma defesa que falha bastante, inclusive cometeu vários erros no jogo contra o Chelsea, tinha cometido já erros no jogo contra o Liverpool e fora de casa costuma cair muito de rendimento. Então eu gosto do Aston Villa para vencer essa partida, vejo com bons olhos essa opção. E dá para olhar também para o Aston Villa ter mais cantos nesse jogo, que é um time que tem muita posse de bola. O City, apesar de não estar vivendo uma grande fase, conseguiu vencer depois de 7 partidas sem vencer, conseguiu vencer no último jogo contra o Nottingham Forest. E agora vai ter diante, né, jogando fora de casa, o Crystal Palace. Cara, pelo momento do City, nunca é um jogo fácil para o City, mas o Crystal Palace está muito mal. Em 14 jogos eles venceram apenas 2 partidas, empatou 6, um número muito alto de jogos empatados, e perdeu 6. Tá? 18 gols sofridos, apenas 12 gols marcados. Cara, eu acredito que essa partida contra o Forest deu um gás no City, principalmente pela volta do De Bruyne. Na minha visão, quem sou eu para falar do Guardiola, mas na minha visão o Guardiola vinha escalando um time que eu não gostava, vou falar assim, né, para não dizer que o Guardiola estava errado,
mas era um time que eu não gostava, com o Matheus Nunes, com o Foden, que não tá bem na temporada. Foi o melhor da temporada passada, mas nessa temporada não tá nada bem. E assim, era um time que, porra, deixava o De Bruyne no banco, sabe? Deixava o Grealish no banco e optava por outros jogadores que não vinham jogando tão bem. Então, parte dessas derrotas, na minha opinião, como analista, vinha de parte do Guardiola, tá? E nesse último jogo, ele colocou o time que, na minha visão, tá ideal, com as lesões que tem, né? Mas era o time ideal e o time jogou muito bem e venceu com muita autoridade. E eu acredito que essa escalação vai ser repetida aqui diante do Crystal Palace. E, cara, você vê um City pagando 1,57, isso é raridade, tá? É raridade o City pagar 1,57. Eu gosto de estar a favor dessa vitória do City, tá? E, por fim, nós temos o Manchester United contra o Nottingham Forest. O Nottingham Forest não é um time bobo nessa temporada, tá? Pelo contrário, tá aqui, ó, na sexta colocação, com 6 vitórias em 14 jogos, apenas 4 derrotas. Um time que se defende bem e vem marcando com regularidade, tá? Esse confronto, o United contra o Arsenal não jogou absolutamente nada, por isso que é um confronto que eu recomendo você levar para o live. Não fiz nada, absolutamente nada nesse jogo. Na La Liga nós temos 2 jogos interessantes na minha opinião. Um jogo que é o do Barcelona contra o Real Betis. O Barcelona com o Lamine Yamal de volta ganhou todas as partidas, tá? O Lamine Yamal como titular, o Barcelona venceu todas as partidas. Sem o Yamal sendo titular, o Barcelona não venceu nenhuma partida. São 2 derrotas e um empate. Então já dá para perceber que o Lamine, isso na La Liga, tá, galera? Na La Liga. Não tô falando de Champions League. Então já dá para perceber que o Lamine Yamal é um cara que faz muita diferença nesse time. É um cara que encontra passes assim absurdos, né, que quebra linhas, e tem mais um ponto que na minha opinião é muito relevante para o Lamine Yamal. Quando ele está em campo, sempre tem 2 marcadores para ele. Ele nunca fica sozinho no mano a mano. E quando vem esses 2 marcadores, ele é um cara que tem um bom passe, sempre fica um jogador livre, né? É o caso de Lewandowski, é o caso do Rafinha. Por isso que o Lamine Yamal tem sido um dos jogadores que mais tem dado assistências, e o Rafinha Lewandowski vem marcando muitos gols. Porque como dobra a marcação diante do Lamine Yamal, sobra muitos outros jogadores, tanto no meio campo quanto no ataque, para poder marcar gol, tá? E o Real Betis é um time que defensivamente vem falhando muito nos últimos jogos. É um time que vem sofrendo muitos gols. Só para mostrar para vocês aqui, os últimos jogos do Real Betis, tomou gol aqui pela Copa do Rei, tá? Perdeu para a Real Sociedade, perdeu para o Málaga, perdeu para o Valência sofrendo 4 gols, sofreu 2 gols do Celta de Vigo, aqui foi pela conferência, também sofreu gol contra o Atlético Bilbao, sofreu gol mais na Copa do Rei, só não sofreu gol aqui contra o Atlético de Madrid. Então assim, é um time que vem sofrendo muitos gols. Então vejo muito difícil segurar esse ataque do Barcelona, que é o melhor ataque da Europa. São mais de 40 gols em poucos jogos, a temporada começou agora. Então essa vitória do Barcelona pagando em 60 não é um jogo fácil, tá? Mas é uma cotação que me agrada. Outra opção também bem interessante é para o Rafinha e o Lewandowski dar um chute no gol. Lewandowski foi poupado no jogo passado, mas esse jogo ele estará em campo, tá? Outro confronto bem interessante é o do Girona contra o Real Madrid. A gente sabe que o Real Madrid não está vivendo uma boa fase, mas um padrão que tem se repetido nos jogos do Real Madrid, e tá aqui, ó, o Real Madrid, ó, nos últimos 10 jogos do Real Madrid, nos 10 aconteceu pelo menos 2 gols. É um dos poucos times que em 100% dos jogos aconteceu 2 gols na partida, tá? E a gente sabe que o Girona é um time que consegue marcar muitos gols, mas defensivamente é bem fraco. Então eu gosto sim de estar a favor do over 1,5 para se combinar numa dupla aqui, tá? Essa odds de 1,20. Qualquer outra opção aqui eu já acho um pouco mais arriscado. Dá para se considerar o Mbappé para dar 2 chutes no gol, apesar de não dar tendo dificuldades esse início no Real Madrid, mas é um cara que vem finalizando pelo menos 2 vezes no gol com regularidade, beleza? Na Escócia, o único time sempre que você já conhece que eu gosto de apostar é no Rangers e Celtic, né? E nesse sabadão só vai ter o Celtic. O Celtic vai enfrentar o Hibernian e para esse confronto eu gosto de estar de olho, como sempre, na vitória do Celtic no primeiro tempo, mas eu deixei para atuar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, tá? Mas para o Celtic marcar no primeiro tempo é uma boa opção, ou seja, o gol no primeiro tempo é porque está pagando muito pouco aqui, por isso que eu vou deixar no ao vivo, e para o Celtic vencer também é uma boa opção no primeiro tempo. Na Arábia Saudita tem o Al Hilal, e para mim é o único confronto interessante aqui, os outros são confrontos mais equilibrados, e no jogo do Al Hilal eu gosto do Al Hilal vencer no primeiro tempo, também é um time que vence bastante no primeiro tempo, só para vocês terem ideia, nos últimos 10 jogos, em 8 eles venceram no primeiro tempo, 80% dos jogos com vitória no primeiro tempo. E uma coisa também bem interessante, um padrão que tem se repetido, é o Mitrovic para marcar gol, né?
No jogo passado na Champions Asiática ele entrou no banco, nesse confronto ele vai ser titular e eu gosto de estar a favor para o Mitrovic marcar um gol. Na Liga Russa, eu vou deixar uma bet para vocês na Bet5, que é a vitória do Spartak Moscou e a vitória do Zenit. São duas equipes que estão brigando no topo da tabela e vão enfrentar equipes bem inferiores. No caso do Zenit, vai enfrentar o Akron, tá, dentro de casa, e o Zenit perdeu o jogo passado, então precisa ganhar agora. Deu sorte que o Krasnodar não venceu o jogo passado, mas o Spartak Moscou veio de vitória e já encostou novamente, só está 5 pontos de diferença. A diferença estava maior, tá? E o Spartak Moscou vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, tá? Tá aqui, ó, na 12ª colocação com 31 gols sofridos. Então eu gosto de estar a favor da vitória do Zenit e da vitória do Spartak Moscou. Lembrando que na Bet365 não tem essa competição, mas na Bet5 tem. Então vale a pena estar de olho. Na Liga de Portugal, nós temos o Benfica contra o Vitória de Guimarães e nós temos Porto contra o Famalicão. E cara, o Benfica e o Porto são favoritos? São, mas eu não gosto dessas cotações. 1,48 para o Porto vencer e o Benfica para vencer, pagando 1,33, para mim são cotações bem ruins, tá? Dois jogos que para mim esses favoritos podem se complicar, podem ter dificuldade em vencer. O Vitória de Guimarães é uma excelente equipe, muito organizado. Obviamente o Benfica é bem superior, mas é um favorito que pode se complicar. Para essa cotação, para mim não vale a pena, tá? Eu vou assistir esses dois jogos no ao vivo e buscar no ao vivo, dependendo da odds também que esteja, dependendo de como está o jogo, a possível vitória deles dois. Na Holanda, outro confronto que nós teremos também, um jogo que eu sempre estou a favor, é do Feyenoord, né? Mas a cotação está bem baixa. Você tem duas opções aqui para se trabalhar, na minha opinião, tá? E é a opção que eu vou trabalhar. Ainda não decidi se vou utilizar a vitória do Feyenoord em uma dupla, isso é uma opção. E a outra opção, se eu vou acompanhar esse jogo e pegar essa possível vitória do Feyenoord no ao vivo, tá? Também é uma opção bem viável aqui, beleza? Eu vou trabalhar com essas duas opções, que eu ainda não me decidi nesse momento, mas são duas opções que você vale a pena ficar de olho. Na Itália, nós temos dois confrontos interessantes, que é o Juventus contra o Bolonha e Roma e Lecce. O Juventus contra o Bolonha, para mim, é um jogo bem equilibrado, é um jogo também para se trabalhar no live. E Roma e o Lecce também. A Roma até jogou bem o último jogo contra a Atalanta, mas a Roma vem de um momento muito ruim, velho. Então não dá para confiar nessa Roma, tá? Por isso que eu também não quero recomendar nada na Itália aqui, porque são dois jogos, para mim, bem equilibrados. Agora vamos para a Bundesliga, que na minha opinião tem muitas oportunidades. Eu já começo falando do Bayern de Munique, que vai enfrentar o Heidenheim. Por mais que tenha a ausência do Harry Kane, eu gosto de estar a favor da vitória no primeiro tempo do Bayern de Munique, porque o ataque é um ataque muito rápido e é um ataque muito forte para a defesa do Heidenheim, que é um time que se expõe muito, é um time que gosta de atacar, tá? Inclusive, eu não descarto aqui um ambos marcam. É óbvio que eu não vou, né, porque tem opções melhores, mas eu não descarto porque é um time bem ofensivo esse Heidenheim, assim como a maioria das equipes na Bundesliga. Mas eu gosto de estar a favor da vitória do Bayern no primeiro tempo, é algo que tem acontecido com muita regularidade quando eles jogam dentro de casa, né? No último jogo poderia ter marcado contra o Leverkusen, o problema foi que teve jogador expulso, né? Teve jogador expulso e o número de derrotas de vitórias do Bayern de Munique é bem alto jogando dentro de casa no primeiro tempo, ainda mais contra essas equipes mais inferiores. Então, para o Bayern de Munique vencer o primeiro tempo é uma boa opção. Para o Bayern de Munique ter mais cantos e mais finalizações no gol também é uma boa opção. Dá para você combinar essas opções em uma múltipla, tá? De criar aposta. Eu vou deixar a aposta já criada e com a odds maior do que a Bet365 na minha aba do Perseguido pelo Green e tá aqui no link na descrição, beleza? Outro jogo também bem interessante é do Leverkusen contra o São Paulo e também é uma boa opção para o Leverkusen vencer, ter mais escanteios no jogo e mais chute ao gol. Por quê? Porque eu vejo um domínio muito grande, ainda mais essas equipes jogando dentro de casa, tá? Outros confrontos bem interessantes, favoritos, aqui na Bundesliga, e aí você tem a opção de trabalhar no pré-jogo, né, individualmente, ou você tem a opção de trabalhar no live, que é o Leipzig contra o Kiel. Essa equipe do Kiel é muito ruim, e assim, você encontrar uma equipe como o Leipzig pagando 1,60, isso aqui é por conta dos últimos jogos do Leipzig, tá? Mas eu vejo uma equipe muito qualificada comparado com o Kiel. Por isso que essa vitória essa odds tem valor até mesmo no pré-jogo, beleza? E outro confronto também bem interessante é do Frankfurt, que vai enfrentar o Augsburg. Esse aqui não é um jogo tão fácil, mas a temporada do Frankfurt tem sido excelente, tem jogado muito bem. Não é à toa que está aqui na segunda colocação, com 8 vitórias em 12 jogos, perdeu apenas 2 partidas,
com 31 gols marcados, velho. Pra você ter ideia, essa equipe do Frankfurt é o segundo melhor ataque da Bundesliga, só perde para o Bayern de Munique. Então isso aqui a gente tem que levar muito em consideração. E vai enfrentar um Augsburg que defensivamente é um time que se expõe bastante, que sofre muito gol. Destaque para Marmoush, que está jogando muito aqui, tá? Então gosto de estar a favor. E o Borussia Dortmund vai jogar fora de casa. E nesse caso, contra o Borussia Mönchengladbach, que é uma boa equipe quando joga dentro de casa, uma equipe bem ofensiva, eu gosto de dois mercados. O overgoal, só que está pagando muito pouco. E eu gosto também do empate anula Borussia Dortmund, tá pagando em 50. É uma boa cotação, tá? Para o Borussia não perder esse jogo. Mas a vitória do Borussia é arriscada. Sempre proteja nesse jogo aqui. A minha recomendação é proteger em caso de empate, utilizando o empate o Borussia Dortmund em alguma dupla ou o empate anula individualmente. E na Ligue 1, nós temos um jogo interessante que é entre Mônaco e Toulouse. Esse confronto é um confronto que eu gosto do mercado de gols, do over 1,5 para se combinar numa dupla, ou também não descarto o ambos marcam. O time do Mônaco é um time que faz muitos gols. Deixa eu botar aqui os últimos jogos para você ter ideia. Ó, só para você ter ideia, os jogos do Mônaco, como tem sido, ó. 2-1, 3-2, 3-2, 3-1, 1-0, 1-0, 2-1, 5-1, 0-0, 2-1. Perceba que a maioria dos jogos são jogos com gols, tá? E o time do Toulouse é um time também que marca muitos gols, vem marcando bastante. É tanto que quando a gente olha aqui a média de gols ó, do Toulouse, tem tido uma média de 1,30 gols por jogo e um gol sofrido. A mesma coisa o Mônaco, que tem uma média de 2 gols por jogo e pelo menos um gol sofrido, tendo 70% dos jogos com ambos marcam. Então não descarto esse ambos marcam, mas obviamente uma opção mais segura seria o over 1,5, né, para sair 2 gols na partida, e vale a pena no ao vivo estar de olho no mercado de gol HT, no gol no primeiro tempo. Também não descarto, são duas equipes bem ofensivas, tá? Espero ter te ajudado, e para você ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo de graça por um mês, tá aqui na descrição. É só você seguir o passo a passo e entrar no grupo do Snapper. Tamo junto.